Ao longo da história, a figura de Jesus de Nazaré continua sendo um dos maiores mistérios e, ao mesmo tempo, a maior revelação para a humanidade. Durante mais de 2000 anos, milhões de pessoas se inspiraram em suas palavras, em sua vida e em seu sacrifício. Mas uma pergunta sempre surge: até que ponto a fé cristã pode ser confirmada pela história e pela arqueologia? Entre os tesouros mais impressionantes que a pesquisa moderna nos trouxe, está o fragmento conhecido como Papiro 52, ou simplesmente P52. Trata-se de um pedaço minúsculo de papiro, com apenas alguns centímetros, mas que guarda dentro de si uma das declarações mais poderosas de Jesus. No diálogo com Pôncio Pilatos, Cristo afirma: "Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Pilatos então responde: "O que é a verdade?" Esse papiro, datado de aproximadamente o ano 125 depois de Cristo, é hoje considerado o manuscrito mais antigo do Novo Testamento. Isso significa que o Evangelho de João já estava sendo copiado, circulando entre comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano, menos de um século depois da morte e ressurreição de Jesus. Para os estudiosos, isso é um dado crucial. Mostra que os relatos sobre a vida de Cristo não surgiram séculos depois, como invenções tardias, mas que eram já preservados enquanto ainda havia testemunhas vivas. É fascinante imaginar como esse pequeno fragmento sobreviveu ao tempo. No mundo antigo, os textos eram copiados à mão por escribas e cristãos comuns que se esforçavam em manter viva a mensagem. O papiro, feito de fibras vegetais prensadas, era frágil e não costumava durar muito. Ainda assim, esse pedaço chegou até nós, atravessando quase 2 milênios, como uma testemunha silenciosa de que a palavra de Deus não se perde. Mas o Papiro 52 não está sozinho nessa jornada. Em diversas regiões do Mediterrâneo, outros manuscritos do Novo Testamento foram descobertos, muitos datados dos primeiros séculos da era cristã. Essa abundância de documentos é algo único na história da antiguidade. Para comparar, os escritos de Platão, de Aristóteles ou de César chegaram até nós em pouquíssimas cópias, geralmente feitas muitos séculos depois dos originais. Já os evangelhos e as cartas apostólicas foram preservados em milhares de manuscritos espalhados por diversas regiões, mostrando o cuidado que os primeiros cristãos tinham com a sua fé. Essa dedicação também se revela no testemunho dos apóstolos e mártires. Eles não apenas transmitiram a mensagem, mas deram a vida por ela. Homens e mulheres simples, sem riquezas ou poder, escolheram enfrentar prisões, perseguições e até a morte porque tinham certeza daquilo que tinham visto. E a pergunta permanece: quem aceitaria ser torturado ou morto por uma mentira? Esse testemunho é uma prova viva de que sua fé estava enraizada em fatos que presenciaram e não em lendas inventadas. A arqueologia também oferece reforços surpreendentes. Em 1961, um achado mudou a forma como muitos olhavam para os relatos evangélicos. A famosa Pedra de Pilatos, descoberta em Cesareia Marítima, traz uma inscrição clara mencionando Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Essa pedra confirmou de maneira inquestionável que o governador romano realmente existiu e exerceu autoridade na época em que Jesus foi condenado. O que antes alguns chamavam de invenção literária, agora tinha base concreta na pedra. Outro exemplo vem de ossuários judaicos, caixas de pedra onde eram guardados ossos após o enterro. Entre eles foi encontrado um ossuário com o nome de Caifás, o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus. Assim, peças da história bíblica vão emergindo do solo, conectando as narrativas da fé com provas arqueológicas. E se voltarmos ao texto do Evangelho de João, encontraremos uma das declarações mais impactantes da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que João não apenas abre seu Evangelho, ele apresenta a identidade profunda de Cristo. O termo grego logos
Foi escolhido para mostrar que Jesus é a palavra eterna de Deus, o princípio de toda a criação, mas ao mesmo tempo é aquele que se fez carne e habitou entre nós. Esse versículo, aparentemente simples, é um pilar da teologia cristã. Ele confirma que Jesus não foi apenas um mestre ou profeta, mas o próprio Deus encarnado. É por isso que a fé cristã não pode ser reduzida a um conjunto de ideias ou de valores morais. Ela é a adesão a uma pessoa real, divina e humana ao mesmo tempo. Profecias antigas também apontam para essa verdade. O profeta Isaías, séculos antes de Cristo, já anunciava a vinda do Messias, chamando-o de Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. E o próprio Jesus confirmou sua missão ao dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma afirmação que muda tudo. A salvação, a vida eterna e a reconciliação com Deus passam unicamente pela fé em Jesus. Hoje, diante de tudo isso, somos convidados a refletir. Se a história confirma, se a arqueologia revela e se a fé testemunha, qual é a nossa resposta pessoal diante de Cristo? Ele continua sendo para muitos apenas um personagem distante, mas para aqueles que creem, Ele é o Salvador vivo, que venceu a morte e continua transformando vidas. E eu quero aproveitar esse momento para falar diretamente com você que está acompanhando este documentário aqui no Arquivo da Fé. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Jesus é a verdade. Dessa forma, você não apenas testemunha sua fé, mas também ajuda a espalhar essa mensagem para outros que irão ler. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos trazendo reflexões, descobertas históricas e espirituais que fortalecem sua fé. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe-o com alguém da sua família ou um amigo que precisa conhecer mais profundamente a verdade sobre Jesus. A fé cristã não é sustentada por mitos, mas por fatos, por testemunhos e pela experiência de milhões que encontraram em Cristo a resposta definitiva. E você também pode experimentar essa transformação hoje, abrindo seu coração para o Senhor, que continua vivo e presente. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Nunca se esqueça, você é profundamente amado e chamado a viver na verdade que vem de Jesus Cristo.